Existe uma fotografia guardada no acervo do Arquivo Nacional do Brasil, na Praça da República, no Rio de Janeiro. Ela não está em exposição. Está catalogada sob um código de acesso restrito que foi modificado 3 vezes desde 1980. A fotografia mostra um grupo de crianças, entre 6 e 14 anos pela aparência, em frente a um edifício que não existe mais. Elas estão uniformizadas, enfileiradas, olhando para a câmera com uma expressão que você vai reconhecer imediatamente quando eu descrever. Não é medo, não é alegria, é a expressão de quem aprendeu que não deve ter expressão nenhuma. Essa fotografia foi tirada em 1942. O edifício existiu por 46 anos consecutivos no coração de uma das cidades mais populosas do Brasil. Passou por pelo menos 4 regimes políticos diferentes. Recebeu financiamento federal, estadual e municipal ao mesmo tempo. Seus registros oficiais foram declarados destruídos em um incêndio que, segundo o laudo pericial arquivado no próprio Arquivo Nacional, não atingiu a ala onde esses registros estavam armazenados. Encontrei essa fotografia enquanto pesquisava outra coisa completamente. Estava atrás de documentação sobre política habitacional no Estado Novo. Não estava procurando crianças desaparecidas. Não estava construindo uma teoria. Estava fazendo pesquisa histórica comum, do tipo que qualquer estudante de história faz. E então, encontrei aquela caixa. E então, encontrei aquela fotografia. E então, passei os 6 meses seguintes tentando encontrar o que aconteceu com aquelas crianças. Não encontrei. Isso não significa que não houve nada. Significa que o rastro foi cortado, metodicamente, em múltiplos pontos ao mesmo tempo. E quando você vê um rastro cortado dessa forma, em múltiplos pontos ao mesmo tempo, você para de chamar isso de acidente. Vou contar o que sei com precisão. Vou separar o que é documentado do que é inferência, porque a história que vou contar para você não precisa de especulação para ser perturbadora. Os fatos, por si só, são suficientes. O Brasil teve, entre os séculos XIX e XX, uma das maiores redes de instituições de recolhimento de menores da América do Sul. Isso não é teoria. Está documentado em relatórios oficiais do Ministério da Justiça, em correspondências diplomáticas europeias e nos próprios registros das instituições que sobreviveram. Em 1927, o Código de Menores, o primeiro do gênero na América Latina, formalizou o que já existia na prática, um sistema que permitia ao Estado retirar crianças de famílias consideradas incapazes de mantê-las adequadamente, segundo critérios definidos exclusivamente por autoridades que nunca foram eleitas para essa função. Incapaz. É uma palavra de trabalho muito pesada nesse contexto, porque incapaz, na prática administrativa da época, significava pobre, significava imigrante, significava negro, significava qualquer família que não correspondesse ao modelo de ordem doméstica que o Estado brasileiro da Primeira República decidiu que era o correto. Pense nisso por um momento. Um país criou legislação que permitia que o Estado separasse crianças de suas famílias com base em critérios de pobreza que esse mesmo Estado havia criado e nunca resolveu. E depois perdeu os registros dessas crianças. Não extraviou, não arquivou mal, perdeu. Em 1979, um pesquisador do IBGE chamado Hélio Mário Domingos tentou fazer um levantamento retroativo do número de crianças institucionalizadas no Brasil entre 1900 e 1960. Ele trabalhou durante 18 meses, consultou 37 arquivos estaduais, visitou pessoalmente 14 cidades. O relatório que produziu, classificado internamente como Levantamento Parcial de Registros de Menores Institucionalizados, volume 1, que implica na existência de volumes subsequentes que nunca foram produzidos, concluiu que o número mínimo documentado era de 283 mil crianças institucionalizadas no período.
e que os registros de aproximadamente 64% dessas crianças eram, e essa é a palavra exata do relatório, irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Não destruídos, não perdidos, irrecuperáveis. Há uma diferença técnica entre esses termos para um arquivista. Destruído significa que existiu e não existe mais. Perdido significa que existe, mas não se sabe onde. Irrecuperável significa algo diferente. Significa que, mesmo sabendo onde procurar, não se consegue encontrar. O relatório de Domingos ficou em circulação restrita dentro do IBGE até 1983. Depois disso, não há registro de ele ter sido citado em nenhuma publicação oficial brasileira. Não foi desmentido, não foi atualizado, simplesmente deixou de ser mencionado. É aqui que a maioria das pessoas erra quando toca nesse assunto. Passei quase um ano verificando a afirmação mais comum que circula em fóruns e documentários independentes sobre o tema, a de que teria havido um programa deliberado, coordenado centralmente, de eliminação física de crianças institucionalizadas no Brasil do século XX, comparável ao que foi documentado na Irlanda, no Canadá e na Austrália. Essa afirmação, na forma como é apresentada, não se sustenta com a documentação disponível, e eu sei que isso vai decepcionar algumas pessoas, mas preciso ser honesto sobre o que a evidência mostra e o que ela não mostra, porque o que ela mostra é suficientemente grave sem que precisemos inventar o que ela não confirma. O que a evidência mostra não é um programa de extermínio. O que a evidência mostra é algo diferente e, de certas formas, mais difícil de processar. É a completa indiferença administrativa em relação à existência dessas crianças como pessoas. Elas não foram eliminadas de um registro. Simplesmente, nunca foram registradas como algo além de um número em uma coluna de um orçamento. Quando o orçamento acabava, a coluna desaparecia. E a criança, junto com ela, deixava de existir burocraticamente. A burocracia não as matou. A burocracia simplesmente nunca as considerou vivas o suficiente para merecer registro permanente. Há uma crueldade específica nisso que é diferente da crueldade do assassinato deliberado. É a crueldade do descaso estrutural. E o descaso estrutural é mais difícil de processar porque não tem rosto, não tem réu, não tem julgamento possível. Deixa eu colocar camadas de evidência nisso porque você precisa entender a escala do que estou descrevendo. Em 1941, o interventor federal do estado de São Paulo, Fernando Costa, assinou uma portaria criando o Serviço de Recolhimento de Menores Vadios, que, apesar do nome que soa como algo do século XIX, foi uma criação administrativa de 1941. A portaria definia como menor vadio qualquer criança encontrada em via pública sem comprovação de residência fixa ou responsável identificado. Crianças de 6 anos, de 7, sem documentos, sem família identificada, recolhidas às instituições. O número de crianças recolhidas por esse serviço entre 1941 e 1945 foi e esses são os números que sobreviveram nos arquivos do Estado. 11.348 menores. Esse é o número documentado. Esse é o número mínimo. Os registros de saída dessas instituições para o mesmo período mostram 4.291 menores que saíram por um dos 3 meios formais: adoção, maioridade ou devolução à família. 4.291 de 11.348. Isso não é um cálculo que eu estou fazendo. Esses são os números que estão nos arquivos. A diferença entre entrada e saída documentada é de mais de 7.000 crianças. Agora, há explicações possíveis para essa diferença que não envolvem nenhuma ação deliberada. Mortalidade infantil era alta, tuberculose, sarampo, difteria dizimavam populações inteiras de instituições. Crianças fugiam,
Registros eram incompletos por incapacidade administrativa, não por má-fé. Essas explicações são legítimas e provavelmente explicam uma parte significativa da diferença. Mas aqui está a questão que nenhum historiador oficial conseguiu responder de forma satisfatória. Por que os registros de mortalidade dessas mesmas instituições também são irrecuperáveis? Por que os registros de fuga também são irrecuperáveis? Por que a imprecisão documental afeta sistematicamente um único tipo de dado, o destino das crianças, enquanto os dados de entrada, os dados orçamentários, os dados de pessoal administrativo estão intactos e verificáveis? Dados financeiros sobrevivem, dados sobre as crianças não. Isso não é coincidência. Isso é a estrutura de prioridades de um sistema revelando a si mesma. E aqui chegamos ao Brasil, que não estava sozinho nisso, porque é importante que você entenda que esse padrão não foi uma peculiaridade brasileira, foi um padrão continental. Na Argentina, entre 1930 e 1955, o sistema de tutela estatal de menores institucionalizou estimados 140 mil crianças, com registros de destino igualmente fragmentados. No Chile, a Casa Nacional do Menor, fundada em 1929, processou dezenas de milhares de crianças através de um sistema em que a adoção internacional, principalmente para famílias europeias e norte-americanas, era oficialmente inexistente, mas está documentada em correspondências diplomáticas da época. No Peru, há arquivos eclesiásticos que foram abertos parcialmente na década de 1990, revelaram redes de transferência de crianças indígenas para famílias urbanas brancas que operaram continuamente por pelo menos 40 anos. O fio que conecta todos esses sistemas, o brasileiro, o argentino, o chileno, o peruano, não é uma conspiração transnacional. É algo mais simples e mais perturbador do que uma conspiração. É uma filosofia compartilhada sobre quem merece existir com nome próprio na documentação do Estado. Crianças pobres, crianças negras, crianças indígenas, crianças de famílias imigrantes sem documentação, crianças que chegaram ao sistema sem um adulto com poder social suficiente para garantir que seu nome fosse escrito corretamente em um livro de registros. Essas crianças foram processadas como insumo administrativo, entraram como um problema a ser gerenciado, saíram, quando saíram, como um custo a ser contabilizado, e quando os números não fechavam, o que faltava eram elas. Nunca os administradores, nunca o orçamento, nunca a portaria que criou o sistema. Isso não exige coordenação malévola, exige apenas poder centralizado e a convicção de que algumas vidas são administrativamente irrelevantes. Você já esteve em um edifício assim, não necessariamente um orfanato, mas em um prédio institucional velho, talvez um hospital público antigo, talvez uma escola estadual de décadas atrás, talvez um fórum, um prédio onde os corredores têm um certo tipo de eco que não existe em prédios residenciais. Um eco que não é exatamente vazio, mas que transforma os sons em algo impessoal, como se o espaço físico fosse projetado para tornar os seres humanos que o habitam intercambiáveis. Você já sentiu isso? A sensação de ser processado por um espaço em vez de habitá-lo. A sensação de que o prédio é permanente e você é temporário. De que o prédio tem memória e você não vai deixar nenhuma. É assim que aquelas crianças viveram, em prédios projetados para processar, não para habitar. Em espaços onde seus nomes eram escritos a lápis em livros que depois seriam descartados porque o papel era caro e o orçamento tinha acabado. Em instituições que foram financiadas, inspecionadas, aprovadas, elogiadas em relatórios oficiais e que, simultaneamente, eram incapazes de dizer para onde foram as crianças que passaram por elas. Esse é o paradoxo central que estou tentando que você entenda.
Essas instituições não eram secretas, eram públicas, orgulhosas, frequentemente apresentadas como modelos de política social progressista. Os mesmos governos que não conseguiam dizer onde estavam as crianças estavam publicando relatórios sobre os avanços humanitários de seus sistemas de tutela de menores. A opacidade não estava escondida, estava exposta no centro da documentação oficial, e ninguém foi treinado para vê-la como opacidade. Em 2001, o governo brasileiro criou a Comissão Nacional de Revisão dos Registros de Adoção Irregular, em resposta a denúncias específicas sobre tráfico de crianças nos anos 1970 e 1980. A comissão trabalhou por 3 anos. Publicou um relatório em 2004 que identificou práticas irregulares em 8 estados, envolvendo pelo menos 4.000 crianças no período investigado. O relatório foi apresentado como uma conclusão, uma resolução. O problema havia sido identificado, quantificado e estava sendo endereçado, mas o relatório de 2004 investigava apenas o período entre 1970 e 1990, 20 anos de um sistema que existia há mais de um século. E o relatório foi explícito sobre isso. Os períodos anteriores a 1970 não foram investigados porque a documentação disponível era, você já sabe a palavra, irrecuperável. O problema foi resolvido para os 20 anos que puderam ser investigados. Os 100 anos anteriores permaneceram fora do escopo, não por má-fé dos comissários, mas porque não havia nada para investigar. Não havia registros suficientes para construir um caso, para nomear uma vítima, para identificar um responsável. E sem registros, sem vítimas identificadas, sem responsáveis nomeados, a história não existe juridicamente. Pode existir nos arquivos de fotografia do Arquivo Nacional. Pode existir na memória de idosos que passaram por essas instituições e que, quando encontrados por pesquisadores nas décadas de 1990 e 2000, relataram experiências que a documentação oficial simplesmente não reflete. Mas juridicamente, administrativamente, oficialmente, não existe. O apagamento foi perfeito precisamente porque não precisou ser um apagamento ativo. Foi suficiente nunca ter registrado direito. Onde estão as crianças da fotografia de 1942? Qual era o nome da menina na segunda fila, a de tranças, que está olhando ligeiramente para o lado em vez de para a câmera? Quem assinou o papel que determinou que os registros de saída daquela instituição eram administrativamente desnecessários de preservar? Existe algum descendente dessas crianças vivendo no Brasil hoje sem nenhuma ideia de que há um rastro documental que começa e para sem explicação e que esse rastro está conectado a eles? Essas perguntas não têm resposta na documentação disponível. Talvez nunca tenham. E esse é precisamente o ponto que precisa permanecer desconfortável para você após o final deste vídeo. Há uma tentação de transformar histórias como essa em narrativas de resolução, de encontrar o vilão, de nomear o sistema, de chegar a uma conclusão que permita que você feche a janela e vá para outra coisa. Eu entendo essa tentação. Passei anos tentando chegar a essa conclusão, mas a história que estou descrevendo não tem conclusão disponível. Tem apenas a estrutura de um sistema que nunca considerou necessário guardar a prova de que essas vidas existiram. E essa estrutura não foi uma aberração do passado. Foi uma escolha de quais vidas mereciam ser lembradas e quais podiam ser tratadas como permanentemente provisórias. A pergunta que a história oficial nunca formulou e que eu não consigo parar de formular desde que vi aquela fotografia, não é quem destruiu os registros. É porque o sistema foi construído de forma que a destruição dos registros nunca foi tratada como uma perda que exigia explicação. Quando um arquivo de documentos fiscais de 1940 some, há investigação. Quando um registro contábil de uma instituição federal desaparece, há processo.
Mas quando os registros de destino de 11 mil crianças são declarados irrecuperáveis, isso entra nos documentos como uma nota de rodapé, uma limitação metodológica, uma lamentável lacuna no acervo, uma nota de rodapé. Aquela fotografia ainda está lá, no Arquivo Nacional, catalogada sob um código que foi modificado 3 vezes e que exige justificativa de pesquisa para ser acessado. As crianças nela estão imóveis no tempo, enfileiradas, usando uniformes que provavelmente foram doados, olhando para uma câmera atrás da qual estava um fotógrafo cujo nome está registrado porque ele era um funcionário, e funcionários têm nome nos sistemas administrativos. As crianças não têm. A fotografia existe como prova de que existiram. O arquivo em volta dela existe como prova de que o sistema que as continha preferiu não saber para onde foram, e o silêncio documental ao redor delas existe como prova de que ninguém, em nenhum momento das décadas que se seguiram, considerou que essa era uma pergunta que precisava urgentemente de resposta. Elas estão ali, no papel, com aquela expressão que não é medo e não é alegria, e o arquivo está quieto ao redor delas, como sempre esteve. E a pergunta que eu não consigo parar de fazer, e que espero que você também não consiga parar de fazer, é muito simples. Quantas fotografias como essa existem, em arquivos como esse, com crianças como essas, às quais nunca chegamos nem perto de fazer a pergunta certa?